Muito boa tarde a todos. Vamos começar a nossa conferência sobre municipalismo, a tradição como solução. É uma conferência promovida pela causa tradicionalista e a causa tradicionalista tem como objetivo a ação e participação cívica e cultural em prol do estudo e divulgação da tradição católica em todas as suas vertentes e legítima expressão. Comecemos por ver o que é o municipalismo. O municipalismo foge claramente aos ismos que indiciam uma ideologia. O municipalismo não é uma ideologia. Ele vibra, está latente na tradição católica e no trilema Deus, Pátria, Rei. E recorrendo ao professor Miguel Ayuso, esta pátria terrena é constituída por um conjunto de pequenas pátrias que, na sua particularidade, com os seus governos comunitários, lhe dão uma coesão mais forte. Na verdade, o que é que contribui também para a presença destas pequenas pátrias? Será a serrania? Será a planície? Serão laços familiares? Serão os usos e costumes? Bem, é um pouco disto tudo que lhes dá corpo e lhes dá a essência. Na verdade, o município vive um pouco disto tudo e é um pouco disto tudo. Ele nasce a partir de homens que são sociáveis, que são gregários, que necessitam de se juntar em comunidades, de se complementar em termos de trabalho e para que a comunidade consiga prosperar e evoluir, mas nasce sobretudo de um vínculo profundo do apego à terra e de um pensamento no absoluto. Na tradição católica, e recorrendo de novo ao professor Miguel Ayuso, não há uma concepção polémica ou complicada deste conjunto de pequenas pátrias que são os municípios. Elas são parte integrante e constituinte da monarquia, elas têm os seus governos próprios e as suas justiças, e não há uma quebra desses direitos enquanto a pequena pátria. Eles coexistem, coexistem no mesmo território e respeitam-se, e há um respeito mútuo por todas essas pequenas pátrias que se entreajudam para superar as dificuldades que uma delas tenha, sem que essa pátria perca a sua singularidade e a sua independência, entre aspas. Não há, por isso, uma ânsia de domínio de uma em relação à outra. O rei aparece como um protetor destas pequenas coletividades autónomas, como um elemento de unidade da pátria e também como um garante para o caminho para um bem comum. O município o municipalismo é, por isso, a expressão orgânica da realeza. Como é que se começam a detectar os primeiros indícios da existência, ou qual é a gênese dos municípios em Portugal? Por um lado, há uma situação muito específica que gostava de mencionar, que é um estudo de António Arnaiz Vilhena, da Universidade Complutense, que detectou a existência de dois povos na Península Hispânica com características genéticas únicas, e são eles os bascos e uma população que se encontra mais ou menos na zona entre o Douro e Minho, com um HLA muito específico.
Depois há também a existência de um conjunto de concheiros ao longo da costa, com mais proeminência mencionarei o de Muge e o de Alcácer do Sal. Há também, em termos físicos, uma predominância do dolicocefalismo em várias populações da Península Hispânica, como é o caso desse território onde agora se situa Portugal. Tem também na Catalunha, na Andaluzia, em Aragão, há uma predominância do dolicocefalismo já notória no Paleolítico Superior, como é no caso dos concheiros de Muge e de Alcácer do Sal. Ou seja, isto quer dizer que há uma certa independência em relação aos povos indo-europeus que se deslocaram da Ásia para a Europa Central e que preencheram e dominaram a Europa na sua quase totalidade. Como é óbvio, os Pirineus sempre foram uma muralha que a Península teve. Há realmente a entrada desses povos indo-europeus que pode ser vista através com mais expressão no caso dos celtiberos, mas ainda assim os celtiberos dominavam territoriamente o domínio que tinham na Península em termos de território, ocupavam a zona do Alentejo, a zona de Castela, correspondente a Castela-La Mancha e Castela-León, Aragão, e esse era o território dos celtiberos, que poderão corresponder aos indo-europeus. Apesar de... Isto é importante porque sempre houve uma grande pressão para nos identificarmos diretamente, e isto não quer dizer que não haja contactos ou que sejamos completamente estanques a contactos com outros povos, porque isso não existe. Mas, em face dessa pressão de nos identificarem com os indo-europeus como tendo uma cultura indo-europeia, o facto é que não corresponde totalmente à verdade. Há um conjunto de fatores, um conjunto de dados que nos levam a crer e a afirmar que há uma certa independência, um certo isolamento, uma cultura que é nata de alguns territórios da Península Hispânica. E essa pressão é tanta porque, inclusivamente na filologia, houve em tempos uma pressão tão grande, que queriam por força identificar o vereador com a vara asturiana. A vara asturiana é efetivamente de raiz indo-europeia. Nós encontramos isso na Neerlândia com o vara, na Alemanha com o vera, em asturiano também o var, e que corresponde em sânscrito ao var. Mas nós efetivamente somos mais o camal de briteiros do que propriamente o var indo-europeu. Conforme já tinha dito, não há uma posição estanque ou uma estanquicidade dos povos da Península. Há uma ligação desses povos que estão situados e que corresponderão aos povos lusitanos, é detectável até a Andaluzia, e isto através de pequenos altares que correspondiam à divindade que era adorada na altura, o endovélico, e que é possível encontrar quer na Andaluzia,
quer, por exemplo, perto de Setúbal, na Arrábida, há também um local de adoração ao endovélico, e por isso não há uma situação ou algo que seja estanque. O território é bastante, indicia que há movimentos das populações e que há contactos, como é óbvio, com outros povos. Depois há também ligações, detectam-se ligações nos usos e costumes. Há um chamado Pacto de Irmandade, que corresponde ao nosso regime nupcial de comunhão de bens, que só existe em Portugal, e estamos a falar em Portugal entre Douro e Minho, e existe em Aragão. Há também uma pequeníssima população da Cantábria, onde também era detectável este Pacto de Irmandade. Depois há também a proximidade linguística. Se, por exemplo, em Janeiro e Giesta, em Espanha, o castelhano perdeu o J e o G antes de uma vogal, e é Janeiro e Ginesta. Já, por exemplo, em Aragão e Leão, diz-se Janeiro e Ginesta. Em catalão diz-se Janer e Ginesta. Isto quer dizer que existe uma proximidade linguística entre os vários povos que existiam e existem na Península. Há também um pormenor interessante e que não se sabe exatamente o porquê, é que os povos berberes apresentam ainda hoje uma organização muito similar à existente na Península Hispânica nos alvores da Idade Média. Eles têm os seus concílios comunitários, os iemás, e que a maneira de funcionar corresponde exatamente à de um município na Península. Sabemos que houve, à volta de 10.000 antes de Cristo, contactos com os povos do norte da África, talvez porque houvesse a facilidade de atravessar o Mediterrâneo para a Península, e talvez tivesse havido aí um contacto. Mas o que é certo, é curioso, porque estamos a falar numa altura em que haveriam os concheiros e pouco mais, mas há uma organização que aparece também no norte da África, muito idêntica à existente nos municípios que vão ser, ao fim e ao cabo, os municípios da Península Hispânica. Após já na era atual, com a ocupação romana, portanto estamos a falar no ano 10 depois de Cristo, por aí, depois de uma conquista da Península Hispânica e depois de várias dezenas de anos de lutas com os povos da Península, e nomeadamente aqueles que estão na costa ocidental, fundam-se as vilas romanas. E o que são as vilas? As vilas são basicamente uma estrutura de organização da terra. E é com a descida das populações dos castros e com a distribuição de pequenas parcelas de terra aos povos que vinham das Citânias, que se vão abandonando os antigos laços, os antigos vínculos culturais e inclusivamente a língua sofre uma transformação enorme, e é também feita a divisão do terreno por os clientes mais pobres,
que teriam parcelas pequenas, parcelas que seriam comuns e divididas em função do seu grau de dependência, e então os mais importantes ou os mais ricos de cada comunidade tinham então uma secção agriculturável por servos. E é assim que o país se começa a preencher, ou o território é mais correto, se começa a preencher de pequenos prédios rústicos organizados para a exploração agrícola. Não foi uma transição pacífica, em grande parte pela resistência das comunidades já existentes, e não se pode dizer que tenha sido algo muito imediato, mas o que é certo é que ao longo do tempo ela foi ocorrendo. E constitui só por si, ao juntarem-se em torno das vilas com uma estrutura de propriedade bem definida, o embrião, a semente do municipalismo. Depois dos romanos, temos que contar também com outros povos que ocuparam a península, e estamos a falar dos suevos, cujo domínio andará à volta de quase 200 anos, mas de início houve alguma confusão política, depois as coisas acalmaram, e o que é certo é que dos suevos não há uma grande influência em termos das comunidades que já trabalhavam a terra e que estavam organizadas numa base que são as vilas. Os visigodos, a mesma coisa, também ocuparam a península, também não há registro de uma grande influência em termos dos povos hispânicos e principalmente dos povos junto à costa ocidental. Havendo, no entanto, duas coisas que são interessantes. Por um lado, é a adoção de nomes de origem germânica, que até então não existia. E há também um facto curioso, segundo o qual os visigodos consideravam as populações residentes na costa ocidental como uns alienígenas. Era extremamente difícil falar com eles. Eram comunidades que fugiam ou eram extremamente agressivas e combativas, e, portanto, gerava-se sempre tinham uma enorme dificuldade e um problema no contacto com as comunidades existentes. A seguir vem o domínio árabe. O domínio árabe inicia-se com a invasão da península, em 712, vai conquistando espaço. Na mesma, simplesmente, há nos povos do norte, Galiza, nesse território entre o Rio Douro e o Rio Minho, o que é certo é que os árabes nunca se conseguiram afirmar. Há uma crónica de Ahmad ibn Ma'ad al-Razi, que ao fim e ao cabo fez um tratado de geografia sobre o Al-Andalus, e que se queixava exatamente disso, é que nunca foi possível conquistar esse espaço de terra pelo acidentado do terreno, pelas comunidades que aí estavam. Nunca foi possível conquistar esse espaço de terreno, de território, e no máximo permitia umas cavalgadas dentro do território e pouco mais, de maneira que não havia qualquer contacto. Esta dificuldade que todos os povos que ocuparam a península tiveram, e baseado também na existência das vilas e de comunidades que já estão enraizadas no território, leva a crer no princípio do apego à terra. As comunidades estavam apegadas à terra
e não se importavam, e queriam lutar por essa terra que era deles. Entretanto, dá-se o início a Igreja chega à Península e dá-se o início da Reconquista cristã em Covadonga em 722. O que é certo é que neste território, e estamos a falar da costa ocidental entre o Douro e o Minho, nem os exércitos cristãos conseguiam proteger as populações aí existentes, nem os árabes também conseguiam dominar, de maneira que foram tempos de caos quase completo e absoluto, em que as comunidades ou fugiam ou resistiam, mas estavam à mercê dos exércitos que iam aparecendo. Há uma coisa e depois de ver este ponto de toda esta confusão de exércitos indisciplinados que passavam, que circulavam, que tentavam obter alimentos com comunidades que fugiam e que resistiam, uma coisa é certa, a estrutura que vinha das vilas romanas manteve-se, a cultura da terra continuou, apesar disto tudo, e há um fenómeno que é importante no período seguinte, que é o fenómeno da existência da Igreja e do abraçar quase imediato dos povos das Espanhas ao catolicismo. Nós podemos perguntar, mas como é que isto foi possível? Como é que aconteceu? Há um estudo não, uma descoberta que foi feita, e até há relativamente pouco tempo, pela bioarqueóloga Rita Peiroteu Sterina, que constatou, depois de analisadas umas fotos tiradas no concheiro em dois concheiros do Val do Tejo, pelo arqueólogo Manuel Farinha dos Santos, detectou que os esqueletos que foram encontrados estavam numa posição estranha e também detectou uma certa descoloração dos ossos, que não era normal. E isto leva à conclusão que os corpos tinham um tratamento especial e que eram mumificados. Como é que isso acontecia? Eram atados, depois os corpos eram fumados e só depois é que eram enterrados. Isto denota, e estamos a falar numa altura que é o Paleolítico Superior, e que correspondem até às múmias mais antigas encontradas até hoje na população terrestre, corresponde já a uma preocupação, a um pensamento no absoluto que já existia nesse tempo. Como diria Muniz Barreto, os povos das Espanhas tinham uma sede insensata de absoluto. E daí, quando chega ao catolicismo à Península, é agarrado de imediato e não há... pronto, o catolicismo chega à Península e há uma adesão total das comunidades a esta nova realidade. E tanto é assim, como aliás salientou António Sardinha, já Santo Agostinho tinha observado que os povos ibéricos alcançaram por eles próprios a contemplação e a posse de um Deus uno e omnipotente. É, aliás, um discípulo de Santo Agostinho, de nome Paulo Osório, que era hispânico, quem achou, por intermédio da concepção cristã da redenção, o sentido da história universal. Por isso, pode-se concluir, efetivamente,
que o cristianismo era, para as gentes das Espanhas, algo de muito próprio. E este ponto é importante porque nos permite perceber agora como é que é feita a evolução da sociedade e qual é a evolução das vilas. Perante a desorganização que havia no território e perante a falta de um governo, é a Igreja que, de uma forma expedita, encontra uma solução para essa falta de governo. E essa solução passa pelo que se chamava os Filius Ecclesia. Os Filius Ecclesia, ao fim e ao cabo, não é mais do que um governo criado pela Igreja em cada comunidade, em cada vila, e que permite um governo imediato com a repartição das glebas, com a distribuição dos trabalhos existentes na vila, e são estes Filius Ecclesia que é de onde nasce a palavra freguesia. Portanto, freguesia vem de Filius Ecclesia. E é assim que se inicia uma nova forma de governação política no território. Cada freguesia ou cada vila, com a sua comunidade, com os seus terrenos, pois garantia ela própria o seu governo. Em Portugal há uma diferença para as paróquias, já que a paróquia em si é um local, corresponde ao local de culto, e na impossibilidade de haver tantos locais de culto como freguesia, havia uma separação entre a freguesia, o governo, e a paróquia como ponto de culto. Curiosamente, tal como vai-se iniciando uma substituição das vilas pelas freguesias, não se sabe exatamente quando é que umas acabam e quando é que outras começam, mas o que é certo é que a substituição se dá e as vilas acabam por desaparecer, ficam as freguesias, e há um fenómeno interessante entre a freguesia e a paróquia. Enquanto no norte do território, e aqui já estamos a falar de uma fase mais adiantada, inclusivamente em que já existia o Reino de Portugal, enquanto no norte do território a freguesia tende a coincidir com a paróquia, já no sul do território, devido a maiores distâncias, isso já não acontece. A paróquia mantém sempre como local de culto que estava disponível, que era acessível por várias freguesias. Não há uma grande aproximação entre a paróquia e a freguesia. No norte de Portugal, efetivamente, há coincidência. A paróquia corresponde à freguesia. Temos aqui também um ponto interessante, que é verificarmos quais é que são as diferenças com outros povos da península, como é o caso de Castela, em que esta organização não ocorreu exatamente da mesma forma. Se as freguesias, ou o conjunto de freguesias, de uma forma que aparentemente parecia caótica e quase anárquica, haviam um conjunto de ligações através das confrarias, dos conselhos. O conselho, ao fim e ao cabo, pode agrupar várias freguesias, onde cada freguesia nomeia os seus representantes. O que é certo é que este conjunto de comunidades no território com esta organização anárquica corresponde a um proto-nacionalismo, há um nascimento da nação neste momento e o adquirir de
de um sentimento nacionalista. Já em Espanha, por exemplo em Castela, aliás, que é mais correto, aí a situação não é exatamente igual. Aliás, melhor, volto um bocadinho atrás para explicar porque é que Dom Afonso Henriques e Dom Sancho I, que são os primeiros reis de Portugal, não se intitulam reis de Portugal, intitulam-se reis dos portucalenses. E isto acontece porquê? Porque eles são os reis dos habitantes, são os reis das comunidades, mas não detêm território. Esse território está na posse das freguesias, pertence às freguesias e às comunidades. Já em Castela, a situação é diferente. Há a reconquista e nessa reconquista o território que é conquistado pertence ao rei. Daí o rei intitular-se como rei de Castela e não rei dos castelhanos. Uma outra curiosidade é como é que aparece uma palavra que é usada ainda hoje em Espanha e que coincide com o município português, que são os ajuntamentos. Os ajuntamentos não são mais do que a aglomeração das comunidades junto a pontos de defesa, junto a um castelo, para se protegerem, porque o terreno é muito menos acidentado que o nosso, é planície ou planalto, e daí havia a necessidade de procurar pontos de defesa das comunidades. E é este aglomerado de gentes à volta dos castelos ou à volta dos exércitos que são chamados os ajuntamentos ou ajuntamentos. Já com a existência do Reino de Portugal, inicia-se então aparece um novo instituto que serão os fóros. E o que são os fóros? Os fóros têm como objetivo não só criar uma defesa das comunidades em relação aos senhores feudais, mas também dar a possibilidade a essas comunidades que ocupem ou passem a ocupar o território e haja um povoamento do território. No fundo, os fóros são um contacto ad perpetuum em que instituía uma obrigação de acordo e de interesses permanentes e que demonstram, porque os fóros têm os seus governos próprios e a sua justiça própria, a gestão democrática da monarquia portuguesa. Eles são a evolução lógica dos governos das freguesias, assumem as decisões comunitárias, têm os seus conselhos de vizinho e fazem-se representar por delegação junto do rei e têm como interlocutor o rei. Esta gestão democrática da monarquia portuguesa será mais no sentido de uma ordem social onde as classes poderosas não estão isoladas e onde as populações se hierarquizam espontaneamente em função da seleção e da autoridade. E isto nunca seguindo uma premissa ou tendo como premissa valores guerreiros ou de combate. Não, é uma organização natural e uma estrutura da sociedade natural. O expoente máximo dos fóros em Portugal é atingido com Dom Manuel I. E é feito a pedido de vários delegados de conselhos que se queixam da escassez de fóros, portanto, desses contratos ad perpetuum,
e da necessidade de os reformar, tornando-os mais uniformes entre si nas taxas que aplicavam, taxas de passagem e tudo isso. E, portanto, é nesse âmbito que o rei avança, então, com a reforma dos foros, e em cerca de 20 anos, pois são dadas cerca de 600 cartas foral a comunidades do território. E este ponto, este contacto que há dos delegados dos conselhos com o rei e que são ouvidos com o rei e que levam o rei a decidir, corresponde ao fim e ao cabo à monarquia portuguesa, que é uma monarquia de poder pessoal. O rei decide, mas decide quanto à sucessão, decide quanto aos negócios estrangeiros ou à alienação de um território, delibera sempre que é solicitado pelas freguesias, pelos foros e pelos seus conselhos, mantendo-se num campo de consulta e de parecer, e administra a justiça com base nas leis sábias do reino. E são estes os princípios basilares da monarquia portuguesa até à Revolução Liberal. O rei, a representação dos conselhos nas cortes é feita por delegação. As cortes não têm um caráter vinculativo perante o rei, funcionam como um conselho. De qualquer das formas, o poder do rei é sempre um poder limitado. Ele está limitado superiormente por Deus e pelo seu representante na terra, que é Sua Santidade o Papa, e tem um limite também ao seu poder, que são as cortes, os conselhos, as freguesias e os foros, que com a sua opinião ou com a expressão dos seus anseios limitam o poder do rei. Já no século XVIII, com Sebastião José de Carvalho e Melo, o nosso Marquês de Pombal, a comarca começa a ganhar força. E o que é a comarca? A comarca é em si um território que agrupa um conjunto de uma cidade, ou pode até nem ter nenhuma cidade, vilas, aldeias, que correspondem depois a freguesias. Esta nova ideia do Marquês de Pombal tem como base o despotismo esclarecido, que mais não é do que o que conhecemos como o absolutismo, o eu posso, mando e quero. É importado dos reinos da Europa Central, baseia-se na industrialização e na modernidade, e este tipo de organização ganha força pela necessidade que o Governo Central tem, e neste caso o Governo do Marquês de Pombal, em controlar ou começar a controlar as comunidades existentes no território. Para tal, aparece uma figura que é o corregedor de comarca, e começa-se a dar aqui uma pequena alteração que é dramática para os municípios. É que as freguesias, os foros, os conselhos deixam de ter acesso direto ao rei, e todos os assuntos que têm e que seja necessário tratar pelo rei agora têm que passar pelo corregedor, pela comarca e pelo corregedor. É o corregedor
que vai servir de elo de ligação entre as comunidades e o rei. Portanto, há uma concentração do poder, há uma centralização do poder no governo. E isto é iniciado, portanto, no século XVIII com Marquês de Pombal e que, em contraponto com a monarquia de poder pessoal em que o rei decide, delibera e administra, aparece agora um rei que, ou um governo de um rei que diz eu quero, eu posso, eu mando e define exatamente quais os impostos, o que é que se tem que cobrar, o que é transmitido e o que o rei tem que saber. É algo que não era habitual na organização do reino português. Isto, portanto, é o início da organização, de uma organização, da organização dos governos, dos pequenos governos comunitários, é o início do fim, aliás, desta organização de pequenos governos comunitários que até então existia e do seu contacto direto com o rei. O despotismo esclarecido, que aliás em Portugal não teve muito êxito, foi Marquês de Pombal o seu expoente e talvez até de uma forma um bocadinho desastrosa, porque o que sobreviveu no tempo será uma baixa pombalina, a Real Companhia Velha no Douro, e pouco mais. Tudo o resto foi mais ou menos um desastre. Mas o que é certo é que é neste momento que se inicia a centralização do poder. E esta centralização, que com o fim do governo do Marquês de Pombal, embora se tenham mantido os corregedores, continuou a monarquia de poder pessoal, depois continuou ao longo do tempo, ela é quebrada com a Revolução Liberal. A Revolução de 1820 e depois, posterior à Guerra Civil, em 1834, termina a monarquia de poder pessoal e começamos com o que hoje se consegue identificar não como uma monarquia constitucional, porque existe efetivamente uma Constituição, mas praticamente como uma república coroada, em que existe alguém que ocupa um lugar de presidente, mas cujo mandato é vitalício, é até ao fim da sua vida. Com a Revolução Liberal, verificou-se também que as últimas eleições que corresponderam à delegação nas Cortes pelos concelhos e pelas freguesias foi a de 1834. A partir de 1834, depois começou, quem era eleito para as Cortes já o era através do sufrágio universal. De qualquer das formas, o Governo, através da nomeação dos prefeitos e subprefeitos que controlavam todas as estruturas municipais, pois quer por pagamento, quer por censura, quer por coação, conduziram já havia uma condução da nomeação desses delegados às Cortes. Mas é em 1835, no dia 18 de julho, que se inicia, ou que é marcado o início
da destruição da organização municipal. Mouzinho da Silveira elabora um decreto-lei onde é feita a nova, ou é desenhada a nova estrutura do território nacional, muito baseada no excesso legislativo e na burocracia napoleónica, e consiste numa divisão a régua e esquadro do território, algo que não era normal porque as comunidades ou se juntavam ou se separavam em função das suas necessidades de governo, e portanto isso termina. Há uma estrutura que é uma estrutura rígida, em que nós temos o município com a sua Câmara, temos as freguesias, aliás, que na altura não eram freguesias, já eram denominadas paróquias, e aparece uma nova figura que é o governador civil. O governador civil, apesar de ter um conjunto de corpos que o acompanhavam e que eram eleitos, o governador civil era nomeado diretamente pelo governo. E o governador civil, e isto corresponde a uma certa falácia da própria lei, que no seu artigo 4 menciona que é feito para bem que esta separação e esta divisão do território é feita em função das necessidades do serviço do governo central e do bem das populações. A organização não foi exatamente feita para bem das populações, foi feita sim para bem do serviço do próprio Estado. De maneira que, e nos moldes em que foi feita, pode-se dizer que regressa ao regresso do absolutismo a Portugal, com o quero, posso e mando. É uma corte, ou são umas cortes que se baseiam no sufrágio universal, que vão decidir exatamente sem qualquer limite, não há limite do seu poder, e que vão decidir como é que é feita a divisão do território, como é que ele é governado, é ele que indica, ao fim e ao cabo, quem vai ficar à frente dos municípios e que é o governador, o tal governador civil que controla as polícias, controla a cobrança de impostos, controla os gastos das confrarias, controla os gastos que são feitos nas câmaras municipais, e isto resulta numa concentração total e num centralismo total do poder. Outro aspecto que indicia este quero, posso e mando imposto pela Revolução Liberal é a desamortização. A desamortização consiste na nacionalização dos bens de mão morta que estavam na posse da Igreja, mas cujos terrenos e cujas propriedades eram exploradas em termos agrícolas por famílias que daí tiravam o seu sustento e o seu proveito, pois isso acabou. O governo vende estes bens da desamortização a uma burguesia cosmopolita, e esses agricultores e as suas famílias que trabalhavam em seu próprio proveito, depois passam a ser assalariados com salários muito baixos, começam os problemas também de pobreza extrema e de miséria. E é aqui que, com este conjunto de alterações que é feita no território através dos municípios, começa um conjunto de problemas estruturais.
e um deles é, sem dúvida, que tem início nesta altura, é o problema dos baixos salários, pois pagava-se pouco aos assalariados. Por causa disto também inicia-se o êxodo do campo para as cidades, mais notório no século XX, mas efetivamente é no século XIX que tal começa a acontecer, e depois mais tarde com a própria imigração para o Brasil e para os Estados Unidos, que sofre uma interrupção durante a Primeira Guerra Mundial. Este início do abandono da terra e este fluxo migratório causados pela desamortização, pois correspondem também a outro problema estrutural ou a outros problemas estruturais da atualidade. Com o fim da monarquia com o fim da monarquia constitucional, instaura-se a República, mas o que é certo é que em termos de municípios não há grandes alterações. A estrutura que é criada por Mouzinho da Silveira em 1835 é aquela que existe em 1910 e que se vai prolongar durante toda a Primeira República. Há uma forte governamentalização da administração local. Os governadores civis mantêm o seu poder. Há, a partir de 1913, então uma tentativa de democratização dos vários cargos municipais. Mas o que acontece é que este peso dos governadores civis, como disse Manuel Baiõa na sua obra Elites e Poder, a crise do sistema liberal em Portugal, que corresponde mais ou menos a este período, o que acontece é que eram os governadores civis que colocavam a pressão sobre as comunidades para que o A, o B, ou o C ou o D fossem eleitos. E o que isto gerou é que, durante toda a Primeira República, houve um partido político, que é o Partido Democrático, que ganhou praticamente todas as eleições, não direi se calhar em Lisboa e no Porto, mas no resto do território, pois o vencedor era o Partido Democrático, de 1910 a 1926. Os eleitos, os vereadores, presidentes de Câmara, que eram eleitos, pois o que acontecia é que verificou-se que havia uma roda de cadeiras. Os cargos iam rodando, um presidente da Câmara passava a presidente de freguesia, um presidente de freguesia a presidente da Câmara, um vereador para presidente de freguesia, e ao fim e ao cabo eram sempre as mesmas figuras que controlavam o panorama municipal, numa mera dança de cadeiras e num meio extremamente restrito e fechado. Eram sempre as mesmas pessoas, não exatamente no mesmo lugar, mas a ocupar os mesmos lugares. Por isso, não será por isso, ou melhor, o que se verifica é que essas pessoas não eram escolhidas pelo valor ou pelo serviço que prestavam às comunidades, mas sim fruto do seu fervor revolucionário durante a instauração da República. Ou seja, os que mais se empenharam na Revolução Republicana, pois são aqueles que ocupam os lugares de destaque, e à medida que havia menos destaque revolucionário,
ou menos produção revolucionária, pois os cargos seriam mais baixos. Isto tudo vem indiciar uma situação que é a seguinte, é que não se vivia em democracia. Portanto, aqui não é o povo que, apesar do povo votar e do regime ser sustentado pelo sufrágio universal, o que acontece é que não é de facto a democracia a forma de governo. O que a democracia é, e aliás, infelizmente ainda hoje é o que acontece, a democracia não é uma forma de governo, é sim o fundamento do governo, que é algo diferente. Nesta situação, pois a organização natural da sociedade, tal como existiu desde os seus primórdios, desde as Citâneas até à Revolução Liberal, pois está exaurida, praticamente destruída. Não há já quase indício nenhum desses governos comunitários. A única coisa que se consegue observar, curiosamente, é que a espinha dorsal que deu origem, que esteve criada pelas vilas e que esteve na origem das freguesias, ela existe no terreno. Ela é constituída pela pequena propriedade na freguesia, e isso continua a ser visível, apesar de já terem passado 1000 anos sobre a sua criação. Depois da Primeira República, temos o Estado Novo. Bem, o Estado Novo, ao fim e ao cabo, mantém o mesmo tipo de organização do Estado que já vinha da Revolução Liberal. 3 poderes, um Estado forte e dominador. A única diferença é que, em vez de ter 3 ou 4 partidos, tinha só um. Em termos de municípios, portanto não havia o recurso ao sufrágio universal. Em termos de municípios, pois é abandonada a eletividade municipal e todos os cargos municipais passam a ser distribuídos por decisão do Governo Central. Há uma tentativa se calhar é muito forte, mas são de novo chamada à ribalta as corporações, se bem com uma pequena diferença, é que perde-se a definição de corporação medieval, em que, pois, são grupos profissionais cujo objetivo é o desenvolvimento e o enriquecimento da comunidade onde se inserem, com vista a que se atinja um bem comum. No Estado Novo, pois estas corporações estão sujeitas a uma plutocracia que as domina e, mais do que, porque já não havia nessa altura, já não existe o bem comum como objetivo, o que acontece é que elas assumem um caráter meramente mercantil, têm determinados objetivos económicos e financeiros, pretendem limitar a concorrência, e é essa a definição que é assumida para as corporações. E chegamos à Terceira República, ou seja, eu ainda continuo a andar sempre para trás. Com a Revolução de 1974, pois retoma-se a elegibilidade dos cargos municipais e das freguesias,
De qualquer das formas, a estrutura mantém-se a mesma, à exceção do governador civil, que ao longo do tempo vai vendo as suas funções diminuídas em termos de influência, até desaparecerem há cerca de 10 anos atrás, e portanto os cargos dos municípios passam a ser eletivos. O problema que acontece é que essa eletividade parte não das populações e das comunidades, mas sempre dos partidos políticos, salvo raras exceções e numa lei que torna essa situação extremamente difícil e complicada. Ou seja, apesar de haver um grande esforço no sentido de dizer que existe uma democracia, que temos autarquias, que temos uma gestão autárquica, que temos uma soberania popular, de facto o poder está nos partidos. Os partidos é que indicam quem é que pode ser ou não eleito, não são as comunidades que indicam os seus representantes, nem nas freguesias, nem nos municípios e ainda menos na Assembleia da República. Portanto, mais uma vez, não é a democracia que é a forma do governo, a democracia permanece e acentua-se como fundamento exclusivo desse governo. A forma de governo que nós temos atualmente é uma partidocracia. O poder está concentrado nos partidos, os partidos é que decidem, os partidos é que dizem quem é eleito ou quem deve ser sujeito a sufrágio e depois ser eleito. Portanto, toda esta nova linguagem de autarquia, poder autárquico, soberania popular, é uma linguagem mais do que exagerada, é uma linguagem falaciosa, porque se a autarquia é a gestão feita pela própria comunidade, então os filius ecclesia, as freguesias medievais, essas sim são autarquia. A autarquia não é uma comunidade que um partido político vai dizer esta pessoa é que pode ser eleita por vocês. Ou no caso de uma Câmara Municipal, onde por vezes o eleito nem sequer pertence ao município, é de outro município e esses casos são frequentíssimos. Temos o caso da Figueira da Foz, temos o caso da Almada, em que o Presidente da Câmara, que é proposto pelo partido para a eleição, nem sequer pertence ao município, vem de outro local. Em relação à soberania popular, pois a soberania é uma supremacia. Na tradição católica, essa supremacia, essa soberania pertence a Deus. É Ele que detém o poder total, essa supremacia sobre todos. Mas para ser uma soberania, ela exerce a todo momento, ou pode ser exercida a todo momento. Por isso é que dizer que existe uma soberania popular, mas que só se exerce no momento em que se vota, não é uma soberania. Quem detém efetivamente a soberania, essa supremacia, esse poder último, são os partidos políticos. É o governo, e por governo entenda-se todos os institutos que compõem o Estado, quer seja a Assembleia, o próprio Governo, o Poder Judicial ou o Presidente, todo esse governo é que detém a soberania. Ela não pertence ao povo nem cabe no povo. Ou seja, em termos municipais,
toda essa autonomia que os municípios já tiveram, ela desapareceu por completo. O município, neste momento, é uma correia de transmissão do que o Governo Central pretende, que vai transmitindo às câmaras municipais, até às freguesias, e que cumprem as ordens específicas do Governo Central. E isto não é de admirar porque todos estes governos de índole liberal e com esta organização de um Estado forte, uma Constituição, para funcionarem precisam de uma centralização total do poder, de maneira que dizer que existe uma gestão, que existem autarquias com uma gestão autárquica, não. Existe a obediência a um governo central, forte, controlador das comunidades, e é só assim que consegue subsistir. Neste momento, pois, o Governo prepara-se para, durante a atual legislatura, efetuar mais um violento ataque aos municípios. E isso acontece com o regionalismo que se vai apresentando como como objetivo último de algo que neste momento se chama a descentralização. Mas vejamos o que é, ou antes de vermos a que é que corresponde essa descentralização, é importante também mencionar que todos os partidos políticos nas últimas eleições falaram mais ou menos neste tema e passou tudo, essa descentralização e a regionalização, por questões de custo-benefício, de maior eficácia e eficiência. Houve até quem falasse em hortas comunitárias, houve outro partido que também falou na necessidade de criar uma sinalética como forma de promover o retorno ao interior, uma sinalética turística idêntica à espanhola. Enfim, até inclusivamente há um partido que fala numa soberania alimentar e que sendo a soberania uma supremacia é algo estranho. Os alimentos, ao fim e ao cabo, de terem essa supremacia, esse poder sobre as pessoas. E uma coisa é certa, é que toda esta apresentação da regionalização denota uma redução, e no relativismo atual é normal, em que tudo é reduzido ao económico. Se vai haver regionalismo é porque nós precisamos de mais eficácia e mais eficiência, ou precisamos de ter mais benefícios e menos custos, se bem que isso até possa indiciar que se as regiões vão criar mais benefícios, onde é que eles se vão buscar? Pois vai-se buscar aos municípios e vai ser a partir de uma perca da influência dos municípios e das suas receitas que essa regionalização pode pode ter algum efeito. De qualquer das formas, toda esta decisão do regionalismo que vai surgir dentro de um ano ou dois, não vai ser algo de muito diferente de ter um governo central e passarmos a ter 6 ou 7 governos mais pequenos. Com isto podia-se acreditar que portanto, este centralismo que existe no único governo que vai diminuir, mas não vai. Ao fim e ao cabo, o que se está a fazer é que vão aparecer
6 ou 7 governos centrais, exatamente com a mesma estrutura, com o mesmo poder, com um poder ilimitado, já que o governo, ao não ter qualquer limite, nem inferior nem superior, pois depende única e exclusivamente da sua vontade, o que o torna absolutamente ilimitado. E este facto de não haver um limite no próprio governo, pois é detetável em vários pequenos pontos que vão aparecendo e que também indiciam que ele não quer descentralizar. E nós temos, por exemplo, as situações da própria descentralização, que se fala muito, mas que ao fim e ao cabo não é mais do que uma transferência de competências. Se descentralizar é tirar o poder do centro ou dividir esse poder, não é isso que é feito com a descentralização atual, pois ela corresponde à transferência de algumas competências nas quais o Estado se mostra ser incompetente, ou seja, manutenção de edifícios, pessoal auxiliar, isso caberá ou passará ou é entendido pelo Governo Central como uma descentralização. Ora, isso é um trespasse de competências, não é ceder poder a ninguém. E é claro que não há uma vontade na cedência desse poder ilimitado que o Governo tem. E isso é visível até pela própria extinção das Secretarias de Estado do Interior e da Descentralização, deixaram de funcionar. Num outro ponto que surgiu há uns anos atrás, com o Governo, com a oposição dos municípios vizinhos à instalação do novo aeroporto de Lisboa no Montijo, em que o Governo demonstrou a sua ira e disse também que até que ia fazer uma alteração legislativa para que tal não pudesse voltar a acontecer. Demonstra-se também este poder ilimitado, por exemplo, em relação ao lítio, quando o Ministro do Ambiente chama para o diálogo os municípios, mas que ao fim e ao cabo não há diálogo nenhum, há uma informação sobre o que é que cada município irá receber com a prospecção do lítio, ou até pela democratização das comissões de coordenação regional, que serão uns órgãos de pré-regionalização, mas que no fundo mais não fazem do que fazer o acompanhamento e uma gestão e pôr determinados projetos à discussão pública e que foram democratizadas, já que os 3 elementos que compõem a sua direção, 2 deles passaram a ser eleitos diretamente pelos municípios, mas que mantém exatamente as mesmas funções e caso um dos eleitos cesse as suas funções, pois o Estado, não há nova eleição, é o próprio Governo quem nomeia quem vai nomear de novo esse elemento para a direção da Comissão. Por isso, não há nem uma grande vontade em descentralizar poder, nem uma grande possibilidade, porque a partir do momento em que o Governo, e por Governo entenda-se o Estado, ou melhor, a partir do momento em que o Estado descentralize poder, o Estado deixa de fazer sentido e destrói-se. Contudo, e passados 1000 anos
sobre as freguesias, a fundação das freguesias, o que se verifica atualmente, portanto, é a destruição total da sociedade natural como ela existia, a destruição das formas de governo comunitário, e que eram o limite do poder do rei, a manutenção de governos centralizadores e limitados no seu poder, burocráticos, e baseados num pacto social, que são as constituições que remetem os homens para um estado de submissão e um estado social vegetativo, tornando-os incapazes ou tornando-os como meros elementos centrífugos que não têm qualquer possibilidade ou capacidade de alterar o que quer que seja nessa sociedade. Perdeu-se até o livre-arbítrio cristão, que consistia na capacidade de diferenciar entre o bem e o mal. Portanto, a decisão ou o livre-arbítrio é entendido na imoralidade dos desígnios mais egoístas do indivíduo. Portanto, quando o Governo diz que vai regionalizar e com isso descentralizar, a questão é: será isto verdade? Será isto que vai acontecer? Nós temos aqui que recorrer a um texto que é de Vázquez de Mella, que é um doutrinador da tradição carlista e um doutrinador da tradição católica, e que em 1919 escreveu um texto profético e que se reportava a Espanha. E o que ele queria dizer naquela altura é o que é que aconteceria em Espanha se o centralismo jacobino fosse substituído por um sistema autonómico dentro de um regime de partidos políticos. E dizia: se pudesse dar-se uma divisão do Estado atual em várias autonomias, o problema centralista voltaria a colocar-se em cada uma delas. A autonomia separada em relação à pré-existente afirmaria ou estabeleceria uma hierarquia social, o município autónomo, as comarcas livres. Podem ter a certeza que, por exemplo, uma Catalunha formando um à parte não descentralizaria mais do que em relação ao Estado de que se havia separado. E dentro do novo Estado surgiria uma nova concentração de poder que apagaria dentro de si o princípio autonómico. Tratar-se-ia somente de uma plantação de centralismos em tudo idêntico ao ponto de onde se partiu. Em vez de conter o odioso absolutismo centralista, nada mais fará do que desmultiplicar, convertendo qualquer sociedade num somatório de pequenos centralismos. Há uma hierarquia estruturante, famílias, corporações, freguesias, municípios, que será substituída por abstratas entidades municipais orquestradas através dos partidos políticos que veem o seu poder e influência acrescidos, destruindo todas as instituições favorecedoras dessa hierarquia social estruturante, com o único objetivo de criar novos centros de poder perpetuadores da tiranização dos povos. Em síntese, e como se conclui, e como se pode concluir, dada o paralelismo com a realidade espanhola, que já leva umas dezenas de anos de autonomias. No fundo, o que aconteceu em Espanha é que as regiões mais ricas continuaram a ser as mais ricas e continuaram a enriquecer, e as regiões mais pobres continuaram a ser pobres, sem grandes alterações de facto. Em termos de estrutura
da sociedade, pois foi exatamente o que Vaz Semelhá profetizou. Havia um governo central, havia um centralismo que concentrava todo o poder, e o que ele fez foi criar para cada região um pequeno governo central, que funciona exatamente da mesma forma, com os mesmos princípios e com a mesma amputação de liberdade das comunidades que já existia. Bom, é difícil falar de Portugal sem falar de municípios. O município foi o calor primordial da forja da nossa nacionalidade, a pedra de charneira na construção do caminho para o bem comum, o fator sólido e decisivo que encontrou em Deus e no Rei os elementos de unidade transcendente e terrena que só uma pátria tem. A Igreja sempre promoveu, acarinhou e protegeu estes pequenos governos comunitários e as suas liberdades, na sua genuína complexidade e de aparência quase anárquica, mas que no seu conjunto iam percorrendo esse caminho para o bem comum, para essa pátria transcendente que é Deus. Já o rei, na sua indiscutível autoridade, assumia a figura paterna a quem os conselhos e freguesias recorriam para deliberar ou aconselhar nos assuntos mais complexos, numa justiça baseada nas sábias leis do reino. Se esta figura da autoridade paternal é visível na popular frase "Aqui del Rei", como apelo à sua ajuda em momentos de aflição, o efetivo papel limitador dos municípios no poder régio é latente no tradicional "senão não". E era neste equilíbrio que a indiscutível autoridade do rei encontrava os seus limites, superiormente por Deus e na pessoa do sucessor de São Pedro, inferiormente no conselho e nas preocupações transmitidas pelas comunidades. Vivia-se na genuína e muito portuguesa monarquia de poder pessoal. Ora, tudo isto terminou. O Estado, nascido das revoluções, sobrepôs-se à sociedade, dominando-a a troco de serviços para os quais exige tributo e submissão. Os seus governos perderam todo e qualquer limite. Negam Deus e a sua incontestável soberania, justificando-se com um oportuno laicismo, perdendo assim o seu limite superior. Pelo vício da regra eleitoral, lançaram-se os municípios numa total subserviência que os faz vergar perante a vontade das elites partidárias, impossibilitando-os de ser ou de constituir um limite ao poder do Estado. A proposta que o Governo faz, ou que fará, mais correto, é que estas futuras regiões passem a ser governadas ou controladas por pequenos governos absolutos, em nada diferentes do atual, mas cuja despesa em cargos, assembleias, funcionários, assessores e adjuntos, que serão generosamente indicados pelas máquinas partidárias, sairá do erário público, acentuando o peso dos impostos, acentuando ou um peso nos impostos, ou então um esvaziamento progressivo das receitas dos municípios. Mas regressemos à sombra anónima desse municipalismo, outrora vibrante, alegre, lutador e laborioso. Dele resta um povo apático, incapaz de objetivar, impossibilitado de um pensamento no absoluto, perante as preocupações que o relativismo diário impõe. Um povo sem chama, sem gênio, um povo perdido. A espinha dorsal do nosso municipalismo existe. Ela é visível naquilo que o próprio Governo chama de problema estrutural. Ela é a nossa estrutura e, como tal, não é um problema. Sempre foi a nossa estrutura,
é a nossa estrutura. É a pequena propriedade que circundava as vilas, que das vilas passou às freguesias e que corresponde à maior parte do nosso território e que sustentou, estrutura essa que sustentou os governos comunitários nascidos das citâneas, que desceram às vilas, que sustentaram as freguesias criadas com o amor que só a Igreja consegue dar. Esta estrutura está maltratada, está coberta de mato, de silvas, está queimada, mas ela está lá. E se do Governo não podemos esperar muito para a reativar, até porque não é esse o seu objetivo, podemos e devemos esperar a intervenção da Divina Providência para o despertar deste bizarro sono que já leva 200 anos. E quando este sono terminar, vai ser, ao fim e ao cabo, vai corresponder ao matar a nossa sede de apego à terra e, como sempre tal que acontece, vamos conseguir de novo elevar o nosso pensamento para o absoluto e aquele gênio que julgamos perdido há muito, ele de certeza que vai aparecer e nesse dia, pois, o municipalismo renascerá indiferente a governos ilimitados e Estados autoritários. É nesse dia que vai renascer Portugal. Perguntarão, e o rei? Onde é que está o rei nisto tudo? O rei é ainda o menor. Ele aparecerá. Por Deus, Pátria e Rei. Muito obrigado.